O simples ato de andar, correr ou até mesmo ficar parado em uma postura ereta precisa ser coordenado pelo sistema nervoso central. Os diferentes tipos de movimentos são regulados por diferentes regiões em níveis de complexidade crescente. Nesse vídeo será explicado sobre as estruturas que comandam os movimentos do corpo. Essas são conhecidas como vias eferentes. Aqui será feito um resumo sobre o trato córtico-espinhal, também chamado de trato piramidal, e as vias eferentes do tronco encefálico, mais conhecidas como vias extrapiramidais. O movimento é originado a partir da contração das fibras musculares. A contração só é possível quando essas fibras recebem o estímulo lá do neurônio motor alfa, também denominado de neurônio motor inferior. Esse neurônio possui o corpo celular e dendritos dentro do sistema nervoso central, enquanto seu axônio está fora do sistema nervoso central, e vai até o músculo onde ele se ramifica, inervando diversas fibras musculares. Cada fibra muscular que é inervada por uma ramificação desse neurônio é chamada de unidade motora. Esse neurônio, por sua vez, é comandado pelo neurônio motor superior, neurônio esse que possui todas as estruturas dentro do sistema nervoso central. Tudo isso já foi discutido em aulas anteriores, confira nos cards acima. Quando a gente fala de movimento de músculo esquelético, ele pode ser do tipo voluntário, e esse normalmente acontece pela ativação de músculos flexores que estão distais à coluna e dão origem à locomoção, isso é, os músculos que permitem que o animal se desloque de um lugar para o outro. Ou o movimento pode ser involuntário, ocorrendo pela atividade muscular postural. Esse acontece de forma subconsciente e é gerado pela contração de músculos extensores. Traduzindo, quando o animal está de pé, parado em estação, os músculos extensores estão trabalhando contra a gravidade de forma subconsciente para manter a sua postura. Normalmente, esses músculos responsáveis pela postura ficam proximais à coluna vertebral. No sistema nervoso, existe uma hierarquia das estruturas que controlam o movimento. Os movimentos mais simples são controlados em regiões mais caudais do sistema nervoso central, ou regiões inferiores se preferir. Os mais complexos acabam sendo controlados em regiões mais craniais, ou regiões mais superiores. A medula espinhal é o nível mais simples nessa hierarquia. Dessa região saem os neurônios motores alfa. Esses inervam os músculos do tronco e dos membros. Relembrando a anatomia da medula espinhal, em um corte transversal podemos observar duas regiões, a substância branca e a substância cinzenta. A substância cinzenta é facilmente observada pela sua forma de H, o H medular. Essa região é formada por corpos celulares de neurônios. Os neurônios aferentes entram pela raiz dorsal e os neurônios motores alfa saem pela raiz ventral. Os corpos celulares dos neurônios que inervam os músculos ficam aglomerados em regiões do corno ventral da substância cinzenta. Os que inervam os músculos mais distais ficam aglomerados em uma região mais lateral da medula. Lembrando que os músculos mais distais normalmente são responsáveis pela locomoção, enquanto aqueles que inervam os músculos mais proximais, os músculos que cuidam da postura, ficam aglomerados em uma região mais medial. Essa organização é chamada de somatotrópica. A substância branca é composta por axônios de neurônios, diferentemente da substância cinzenta. No sistema nervoso central, existem neurônios que se originam lá no tronco encefálico e seus axônios descem até a medula espinhal, dando origem a estruturas conhecidas como tratos. Esses tratos são o trato vestíbulo-espinhal, o trato retículo-espinhal, trato tecto-espinhal e o trato rubro-espinhal. Os quatro juntos, juntamente com outras estruturas, compõem o sistema extrapiramidal. Esses quatro tratos serão referidos aqui como vias eferentes do tronco encefálico, pois o sistema extrapiramidal abrange também outras estruturas. Podemos dividir essas vias eferentes em dois grupos, de acordo com a posição na medula. O trato vestíbulo-espinhal, o retículo espinhal e o tecto espinhal correm em uma parte mais medial da substância branca, por isso são chamados de vias motoras mediais do tronco encefálico. Por outro lado, o trato rubro-espinhal corre em uma região mais lateral da medula espinhal. Com isso, ele recebe o nome de via motora lateral do tronco encefálico. As vias que ficam na região medial fazem sinapse com os neurônios motores alfa que ficam ali na região da substância cinzenta medial da medula. Da mesma forma que as vias laterais fazem sinapse com os neurônios que estão na lateral. Com essas informações, fica mais fácil de entender as funções desses tratos. As vias motoras mediais do tronco encefálico ficam responsáveis por controlar os músculos extensores axiais e proximais. Logo, eles fazem um ajuste na postura e estão envolvidos na manutenção involuntária.
As vias motoras laterais controlam principalmente a musculatura flexora mais distal, que é aquela que dá origem aos movimentos voluntários e mais precisos. O controle da postura é essencial, pois ele permite que o animal se mantenha em uma posição ereta contra a força da gravidade, impedindo que o animal caia. Os tratos que controlam esses músculos cuidam do tônus muscular e da ativação dos músculos em casos de desestabilização do corpo do animal pelo efeito da gravidade. Lembrando que esse controle é feito de forma subconsciente, mas ele é imprescindível para o animal executar os movimentos conscientes, como o ato de andar, por exemplo. As vias eferentes laterais do tronco encefálico, apesar de controlarem os movimentos voluntários, elas não são as maiores responsáveis por esse controle. Como esse vídeo se trata de um resumo, não vou entrar aqui nos pormenores sobre a função de cada trato no controle dos movimentos. Existe um outro sistema de tratos que está acima na hierarquia no controle do tronco encefálico. Esse é conhecido como trato córtico-espinhal, chamado também de trato piramidal. Esse é responsável pela maior parte dos movimentos voluntários e é o nível mais complexo de controle. Os neurônios desse trato se originam lá no córtex motor do lobo frontal, e quando ele chega ali na região das pirâmides, as fibras se cruzam na altura de uma estrutura conhecida como decussação das pirâmides. Decussação significa cruzamento de fibras no sentido oblíquo. Dessa forma, as fibras que se originam de um lado do cérebro cruzam para o outro lado. Provavelmente você já ouviu falar que o lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo e o lado esquerdo controla o lado direito. É exatamente por esse motivo. Porém, nem todas as fibras se cruzam. Nos cães acontece com 75% delas e em primatas aproximadamente 90%. Essas fibras que se cruzam formam o trato córtico-espinal lateral. Já as que não cruzam acabam formando o trato córtico-espinal ventral, localizados nas regiões mais mediais da substância branca. Da mesma forma que os tratos citados anteriormente, o trato que fica na lateral faz sinapse com os neurônios motores alfas da substância cinzenta que estão na lateral. Esse constitui a maior parte, e da mesma maneira acabam fazendo o controle da musculatura mais distal, ou seja, os músculos flexores responsáveis pelos movimentos voluntários. Os que estão na região mais medial se comunicam com os neurônios motores mediais, e por isso acabam controlando os músculos axiais da postura, claro que em uma quantidade menor. Esse trato proporciona um meio para o animal realizar o controle voluntário dessa musculatura axial, que está envolvida com a função antigravidade subconsciente. Para resumir tudo o que foi falado até aqui, as vias eferentes do tronco encefálico cuidam da maior parte dos movimentos da musculatura extensora, ou seja, ele fica responsável pela postura controlando os movimentos antigravidade que são realizados involuntariamente e de forma subconsciente. O trato córtico-espinhal cuida da maior parte dos movimentos realizados pelos músculos flexores, isso é, aqueles músculos que fazem os movimentos voluntários, conscientes e mais refinados. Esse vídeo foi apenas um resumo sobre a organização e a função de um sistema extremamente complexo que cuida dos diversos tipos de movimento do corpo. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Valeu!